Olá, estamos de volta e depois de fazermos na semana passada um trabalho explicando sobre a metodologia de nosso curso e também um voo pássaro sobre a disciplina Direito Constitucional 1 aqui da Universidade de Gurupi, iniciamos o semestre com uma introdução geral que é importante para a concepção do direito constitucional de hoje, né? E nesse sentido, nós vamos trabalhar um primeiro ponto que chamamos de as instituições e a liberdade. Nessa introdução geral, que é o início da unidade 2, trabalhando as instituições e a liberdade, nós vamos iniciar com o problema da liberdade, depois vamos tentar explicar a coexistência das instituições com a liberdade e depois entramos numa outra questão importante, que são as instituições e a igualdade, que está ligada às sociedades pluralistas. Né? O direito contemporâneo e o direito das sociedades pluralistas, que é a sociedade de hoje, é uma sociedade em que as conexões são diversas, que nós falamos com pessoas do mundo todo, temos notícias do mundo todo, não vivemos mais numa ilha fechada, em que os nossos conceitos, os nossos valores, as nossas ideias ficam presas dentro da nossa comunidade. Estamos caminhando para uma comunidade planetária, isso não tem jeito, é irreversível, e o direito tem que dar respostas para isso, não é? Então vamos lá, muito bem. Qual é o objetivo dessa introdução? Que na verdade é bem mais longa do que parece. Eu vou explicar para você. O primeiro objetivo é o quê? Para a gente entender bem o direito constitucional, porque a gente não quer que você só entenda o direito constitucional, eu quero que você entenda bem, né? O direito constitucional contemporâneo de hoje, nós precisamos basicamente ter duas coisas bem fixadas. A primeira é saber ou acreditar, né, que tudo vem mesmo de acreditar nas coisas, ainda mais na ciência do dever ser como direito, que a existência do Estado depende da existência de uma Constituição. Isso é o fundamento do constitucionalismo que nós vamos ver na nossa introdução específica, tá bom? E também saber o que é o Estado, suas fontes de poder e quais foram as suas formas no tempo. Por quê? Porque nós temos que conhecer a história. Lembrando o conceito de direito constitucional que nós vimos na primeira semana, o direito constitucional hoje é um conjunto de conhecimentos teóricos e históricos, né? E nesse sentido, nós vamos estudar também um pouco da história das doutrinas políticas, entender a disciplina do poder, tá? E isso envolve teoria geral do Estado. Como eu disse no primeiro encontro, o direito constitucional 1 acaba fazendo a junção de muita coisa que você já trouxe do ensino médio, que você aprendeu no primeiro e segundo períodos, como teoria do Estado, ciência política, filosofia geral, sempre com foco agora na ciência do direito. Sigamos, né? Qual é a metodologia, ou como é que nós vamos trabalhar isso? Quais os passos que nós vamos seguir? Começamos com a introdução geral, com o tema as instituições, né? Sobretudo numa época em que estão sendo contestadas as instituições, a legitimidade das instituições. E como é que nós vamos fazer isso? Através de enfrentando as questões de existência e liberdade. Para complementar isso, o tratamento das instituições, nós vamos ter que entrar um pouco em teoria geral do direito, que é o segundo passo, e deixarmos claro que existe uma diferença entre moral, direito e ética, tá bom? Aliás, o jurista moderno não pode mais confundir direito com moral, que é um problema que vem de muito tempo confuso, tá? E isso gera muitas controvérsias e desentendimentos. Nesse sentido, a partir do momento que a gente entende as instituições na raiz e entende que direito é uma coisa, moral é outra, ética é outra, nós podemos começar a discutir a questão da coexistência pluralista. Né? E depois o terceiro passo, antes dizendo que a coexistência pluralista será tem uma subunidade aí, que é a questão das instituições e a igualdade.
né? Muito bem. E aí um terceiro passo, uma introdução específica, já se misturando com uma série de outras ideias e pontos específicos da disciplina, onde nós vamos trabalhar o constitucionalismo, estudando a história ou a evolução do Estado constitucional. Ou seja, o que aconteceu para nós chegarmos nesse momento em que o direito constitucional assume uma preponderância diante da vida, né? Muito bem, você sabe muito bem que hoje as decisões do Supremo estão na boca do povo, né? Perfeito. Então, tá pronto? Vamos lá. Prepare-se para esse voo, porque nós vamos dar um salto que inicia-se agora e vai durar um bom tempo, tá bom? Beleza, né? Pois bem, iniciando a nossa introdução, nós podemos, essa é a primeira preocupação, é que você não use mais aquele senso comum, né? Você está agora fazendo o curso de Direito, está no terceiro período, se alguém te perguntar o que é uma Constituição e você falar é a lei máxima do país, a pessoa vai falar assim, pô, isso eu sei, né? Isso aí todo mundo sabe, é o senso comum, a Constituição é a lei máxima do país, mas será que é só isso? Né? Então, uma ideia, um sentido que nós podemos dar para a Constituição é o quê? Que a Constituição é a institucionalização do poder, né? E aí fica melhor, né? Se uma pessoa chegar para você e falar assim, afinal, o que é uma Constituição? Você virar para ela e falar assim, é a institucionalização do poder, essa pessoa vai falar assim, pô, o que essa pessoa quis dizer? Né? Mas para você responder isso, e se a pessoa te questionar alguma coisa, você tem que ter segurança para continuar o diálogo, não é verdade? E isso implica em questionar, afinal, o que é o poder? Para ele ser institucionalizado? Como ele é institucionalizado? Outra questão, né? O que significa instituir e, afinal, o que são instituições? Já pensou? Você fala é institucionalização do poder, e a pessoa fala assim, o que são instituições, então? E você não sabe responder? Né? Eu sei que nós conhecemos a palavra instituições. Todos dizem, né? A bandeira é uma instituição, né? A PAI, vou citar aqui uma entidade do terceiro setor, é uma instituição. As instituições precisam ser preservadas, as instituições democráticas e assim por diante. Pois é, o que são instituições? O que significa instituir? Né? E afinal, o que é o poder? E nós vamos acabar entendendo um pouco disso agora. Vamos seguir. Né? Muito bem. As instituições, elas, durante muito tempo eu tive até uma certa dificuldade em explicar isso. Depois você vai ver nas referências bibliográficas, eu achei uma explicação muito interessante a respeito das instituições que parte da questão do problema da existência. Como assim? Bom, tudo parte da existência, né? Se uma coisa não existe, ela não tem problema. Então, a primeira coisa que acontece é que ela precisa existir, não é verdade? E nós, seres humanos, sabemos que existimos, na verdade. Tá? Aqui o ministro Gilmar está certamente ironizando, porque ele certamente sabe que nós sabemos que existimos, ou até, né, na filosofia do ser há uns questionamentos a respeito do ser, da existência e tudo mais, mas aqui o curso é de Direito. Então vamos seguir. O que é importante colocar nessa altura do campeonato é o seguinte, ao lado de tantas coisas que existem, como o computador ou o celular que você está olhando, ele existe, sem dúvida. Só que ele não sabe que existe. E você sabe, ou pelo menos tem uma forte impressão de que existe, não é verdade? E ao contrário de outros animais, que são seres aí que vivem por aí e por isso existem, porque eles são vivos, seres vivos, né? Como se as coisas não vivas não existissem também, como a cadeira que você está sentado. Mas a questão básica é que nós sabemos que existimos, mas nós também sabemos que vamos deixar de existir. Isso nos dá uma certa intranquilidade, não é verdade? E nós nos damos o direito, sabendo que essa existência vai deixar, vai acabar. E aí, se você pensa assim, eu acredito na vida após a morte, eu acredito que eu vou para um outro plano, beleza, ótimo, pode continuar acreditando, não estou aqui para questionar sua fé, não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que o direito das sociedades pluralistas, ele tem que servir para quem acredita e para quem não acredita.
O direito tem que resolver o problema das pessoas, ele não pode ficar dependendo da fé das pessoas para existir ou para resolver os problemas. Na verdade, o caso é que se nós entendermos a partir disso que nós temos essa certeza que vamos deixar de existir, nós conseguimos entender o que Spinoza, já há algum tempo, diz sobre potência de vida. Ora, se eu sei que existo, sei que a minha vida é curta e que ela vai acabar, que eu vou deixar de existir e a existência é muito melhor que a não existência, né? Eu me dou o direito que minha vida seja realizada, que ele chama de potência de vida, ou diz que é o autêntico direito natural, que ele deu o nome de conatus, ou potência de existir. Em outras palavras, nós nos damos o direito de existirmos em toda a plenitude de nosso ser, enquanto a gente sabe que esse tempo passa rápido. Para essa ideia de conatus, nós podemos dar outro nome. Que nome nós podemos dar? Pois é, liberdade. Liberdade é uma coisa difícil da gente conceituar, explicar, mas o fato é essa potência de vida, ou seja, o direito que nos damos de fazer o que a gente quer, ou de não sermos obrigados a fazermos aquilo que não queremos, ou ainda termos opções ou liberdade de escolha, né, para fazer isso. A formação educacional é muito importante. Essa liberdade é nossa, né, é minha, é sua, é de quem estiver assistindo esse vídeo, né? Pois bem, então somos livres, sabemos que somos livres e podemos fazer o que bem entendemos, ou será que não? Né? A questão é que a partir do momento que nós percebemos o conatus, ou essa liberdade que nós temos, a nossa potência de vida, nós temos certeza disso, nasce em nós também uma incerteza. Por quê? Porque se eu reconheço em mim a liberdade, eu tenho que reconhecer também que os outros também têm a mesma liberdade. E essa liberdade passa a ser um problema porque ela nos dá a incerteza, porque nós não sabemos o que os outros querem. O que é, em termos de liberdade, o que uma pessoa entende como potência de vida? Quer ver um exemplo? O estuprador. O estuprador, ele, doente, né, com algum problema, né, ele resolve usar a liberdade dele abusando do corpo de outra pessoa. Ora, isso realmente nos dá um problema sério, né? Ou seja, peraí, as pessoas podem fazer o que elas bem entenderem, quer dizer, elas podem matar, podem roubar, né? Podem mentir, podem enganar. Ora, isso é complicado, concorda? Pois bem, a partir do momento que a liberdade passa a ser um problema, nós temos também que admitir que nós somos pessimistas, na verdade. Por quê? Porque se a gente acha que deixar todo mundo livre vai dar um problema, é porque nós temos um sentimento de que vai acontecer alguma coisa ruim, né? E você já com certeza já ouviu falar nisso, né? Ah, não, o professor tem que tomar conta da sala de aula, senão vira bagunça, tem que fazer chamada, nós temos que ter um horário de aula, não é isso? Você tem que cumprir horário, você tem que ter disciplina e coisas assim. Nesse sentido, né, nós podemos dizer que ao percebermos que temos liberdade, também surge uma necessidade de controle dessas liberdades. E como é que nós fazemos isso? Muito bem, criando instituições. Pois é, precisamos de controle. Para quê? Ora, para ficar de boas, né? Porque a partir do momento que a gente sabe que as pessoas não podem fazer o que elas bem entenderem, elas têm que andar na linha, né? Nós ficamos mais tranquilos. Quer ver um exemplo simples? Você está dirigindo, o sinal está verde para você, você pisa no acelerador. Por quê? Porque você tem uma relativa certeza ou segurança de que as outras pessoas vão parar no vermelho. E aí, lembrando sempre, né, a ciência do direito não é ciência natural, você não pode afirmar isso com absoluta certeza, porque o sinal está verde para mim, eu vou passar acelerando sem tomar o mínimo cuidado, na verdade. Por quê? Porque sempre pode vir alguém que está descumprindo as regras das instituições e passando no sinal vermelho, né? Então, nós precisamos de controle. E aí, como nós podemos tratar as instituições a partir das primeiras, né? E a primeira instituição que vem conter as liberdades ou conatos das pessoas é a família, né?
A família é uma instituição, professor, ela não é natural? Não, família é natural, né? Nós somos animais sociais, com certeza, mas somos muito mais animais políticos do que sociais, né? Nós não somos formigas. É, e alguns autores dizem que a família surgiu justamente para conter as liberdades, principalmente sexuais, né? A promiscuidade entre os membros do grupo. Que é papai não sai com a filha aí por aí, irmão com irmão, mãe com filho, a tia com sobrinho, né? Aquela coisa toda. E a família meio que organiza essa bagaça, restringindo as liberdades sexuais e dando uma certa segurança com relação aos procedimentos, né? Segunda instituição super importante é o próprio Estado. Né? O Estado com as suas leis, com as suas regras, com as suas instituições, e aí a coisa você já está percebendo que já está ficando bem mais complexa, né? Tem o governo, né? Tem o legislativo, tem o judiciário, tem os órgãos de controle como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, tem o reconhecimento do poder da sociedade civil, as organizações do terceiro setor. A coisa começa, né? É claro, estou falando em termos de hoje, né? Mas basicamente o Estado está aí para conter nossas liberdades e a gente tem que andar na linha, porque senão o Estado vai nos pegar com a sua força, que o Estado detém a força, a violência, de modo ele toma para si o monopólio da força, e se a gente não andar na linha, ele bota a gente na cadeia, né? Faz a gente ver o sol nessa quadrado. Finalmente, a terceira instituição importantíssima que merece ser citada aqui é o contrato. Para que nós instituímos contratos? Ora, nós instituímos os contratos para a gente não sair brigando por aí, né? Para a gente não brigar. É verdade. Como assim, professor? Fazemos um negócio aí, né? Estabelecemos uma série de condições para esse negócio. Tá? E como é que a gente faz isso? Faz um contrato, estabelece isso, as partes, pode ser oral, não tem problema, mas normalmente faz por escrito, né? Porque é aquela história, né? O que é combinado não é caro, né? Eu posso dar um exemplo, a compra e venda de uma casa, né? Quem é o comprador? Quem vai pagar? Quando vai pagar? Quanto vai pagar? De que forma? Onde vai ser feito o pagamento, né? Quem vai receber o dinheiro? Quem vai transferir o imóvel? Em que condições esse imóvel vai ser transferido? Quando será recebido esse imóvel? Né? Quais são as garantias? Qual é a multa que vai se estabelecer caso uma das partes não cumpra o que foi acordado? Em outras palavras, as pessoas, se tiverem dúvida a respeito do que foi contratado, né, do resultado do acordo, vai lá no contrato e está estabelecida a cláusula e evita que a gente brigue. Nesse sentido, você já deve ter imaginado que nós estamos cercados de instituições que vão tolhendo a nossa liberdade, né? O casamento é instituição, as igrejas, todas as igrejas são instituições. Aliás, a religião é muito importante para o direito, é uma forma de conter liberdades, né? Tem muita gente aí que não cria problema para a sociedade graças às igrejas, né? O temor a Deus, ou sei lá qual é a igreja da pessoa, ou qualquer outra entidade sobrenatural, né? As escolas, né? A questão de cumprir regra, você está mesmo aqui assistindo esse vídeo no horário da aula, as autarquias, e aí já, né, aqui dentro da estrutura estatal, as fundações, as associações do terceiro setor, os governos, o sistema bancário, os clubes, os grupos, os mercados, comunidades e assim por diante, todas essas coisas são instituições que nos cercam, nos rodeiam, na verdade, como se diz, de restrições à nossa liberdade. O caso que é importante colocar nesse momento também é que esse conflito entre existência e liberdade, ele não existiu para sempre, na verdade. Aliás, ele tem coisa de 2000 anos, 2000 e poucos anos. Ele se trata de um projeto. É um projeto, sim, que vem de Sócrates até a modernidade. Se você se lembra das suas aulas de filosofia, você deve se lembrar que até Sócrates, o que imperava lá na história do pensamento eram os sofistas.
Os sofistas diziam o seguinte: olha, não existem verdades eternas. As coisas dependem das circunstâncias. A vida é um fluxo, a existência é um fluxo de acontecimentos incertos e nós precisamos ir resolvendo essas coisas de forma. E aí há uma série, né? Você precisa convencer as pessoas, né? E assim por diante. Mas precisamos resolver de acordo com as circunstâncias, né? E aí Sócrates, que é o primeiro que inaugura esse projeto, ele diz assim: não, existem as verdades eternas, a justiça, né? A liberdade, a paz, a verdade, né? E Sócrates inicia isso como se não fosse também uma versão das coisas, né? O caso é que de lá para cá a ideia de certeza das coisas nos levou a pisar na Lua, né? Que eu acredito que foi o ápice da modernidade, né? Já pensou as pessoas que no século XX começaram o século andando de carroça e achando que a Lua podia ser um queijo, ou que morava São Jorge na Lua, ver alguém pisando na Lua. Se bem que tem gente que acredita que o homem não pisou na Lua, mas a gente não pode fazer nada, né, com relação a essas pessoas, né? Lamentar apenas. Mas o fato é que realmente ir à Lua não é nada fácil. Você sair com a maquininha, uma geringonça, né, movida à explosão, sair da atmosfera terrestre, viajar uma distância imensa, chegar lá, deixar aparelhos, fazer um monte de coisa e retornar, entrar na atmosfera terrestre e tudo mais e chegar aqui vivo. Realmente a modernidade, penso eu, foi o ápice nesse momento, e a modernidade também hoje é questionada, né? Tanto que vivemos aí um período em que nós podemos chamar de pós-modernidade, né? Tão forte a ideia de modernidade que nós nem temos nome para esse momento que nós vivemos. Por quê? Porque as próprias certezas estão sendo questionadas. Mas nós temos muito tempo para discutir essas coisas, né? A ideia, vamos resumir, portanto, esse projeto, tá, que se inaugura com Sócrates, é que somente através do controle é que a existência pode ser melhorada. Essa ideia te é familiar? Se você achou essa ideia familiar, deixa eu esclarecer para você. O que você acha disso, né? É uma ideia tão forte que nós, povo brasileiro, que somos um povo ordeiro e progressista, colocamos até na nossa bandeira, né? O problema é que a nossa herança com relação a quem manda aqui e quem bota a ordem na casa acaba fazendo com que a nossa vida esteja sempre cheia de pessoas que dão ordens na gente, desde o Império, né, fazendo aqui uma memória, né, lembrando, né, do Império, né, até o golpe militar do Deodoro da Fonseca, né, onde ele chega e fala assim: não, tá uma bagunça, esse governo não consegue controlar as coisas, é preciso pôr ordem na casa, né? E aí, né, mantendo a nossa tradição, logo em seguida vem Floriano e dá um golpe em Deodoro, né, e toma conta da situação, né? E depois, passado esse período, tivemos um período de República Velha, com café com leite e tudo mais. E aí vem quem? Vem Getúlio Vargas, né, com as ideias fascistas dele. E fala assim: quem manda aqui sou eu que vou botar a ordem na casa, né? É assim, são os famosos salvadores da pátria, na verdade. Logo em seguida, nós podemos lembrar de Jânio Quadros, né? Que na verdade, dizendo que ia varrer a corrupção, o Vassourinha, que ia arrumar, botar ordem na casa, ele acabou causando uma grande desordem, o que deu possibilidade para o golpe militar. E aí está aí a figura do nosso querido Castelo Branco, né, dizendo que são os militares que têm legitimidade para botar ordem na casa, porque eles são disciplinados e assim por diante. Uma ditadura que durou um bom período, né, presidente Geisel, né, o grande alemãozão, né, perfeito, à custa de muita violência e aí sim acabando com as nossas liberdades, ou restringindo demais as nossas liberdades, né? Passado o período militar, o que acontece? A gente vai lá e bota quem? O Collor, né? O Collor que prometeu colocar ordem na casa. Aí está uma bagunça esse governo Sarney, blá blá blá, e assim por diante, né? E aí, atualmente, quem é que está batendo no peito e falando que manda e que faz e acontece, né? Pois bem, esse projeto, essa ideia de ordem e progresso, infelizmente, nos leva a acreditar em
pessoas que vão botar ordem na casa, né? Quando na verdade o que nós temos que reforçar são as instituições, né? Como disse lá o grande Ulisses Guimarães, né? Mandatos passam, na verdade, as lideranças acabam ficando. E é importante termos lideranças. Não estou falando que não devemos ter lideranças, não. Mas, veja bem, acreditar em salvadores da pátria acaba sendo um círculo vicioso, né? A gente sempre elege alguém que promete fazer tudo só para essa pessoa falhar nesse objetivo. Depois de algum tempo de mandato, a gente começa a ter ódio dessa pessoa, dizendo que não serve, e aí aparece outro falando, não, vocês erraram, é comigo, né? Na verdade, nós precisamos desenvolver bastante a cidadania, né? Mas voltando, né? Vamos voltar para as instituições. Vocês notaram já que o direito constitucional ele tem um fundo político muito grande, né? E aí dá uma viagenzinha na ciência política, né, na história das doutrinas políticas um pouco, mas resumindo a bagaça, instituir é enquadrar a vida, né? Enquadrar nossas liberdades. E hoje, como eu disse para vocês, nós nos vemos cercados de tantas instituições que às vezes nos questionamos se nós temos algum restinho de liberdade. Tem até o famoso a famosa fábula da liberdade, né? Conta-se que um cidadão resolveu se sentir livre, mas ele estava na rua e falou assim, nossa, quantas instituições, tem a polícia, tem ali as outras pessoas, tem as igrejas, todo mundo tolhendo a minha liberdade, eu não posso fazer o que eu quero, não me sinto livre, quer saber, eu vou para casa. A pessoa chegou em frente de casa, já se sentiu mais à vontade, né? Mas mesmo assim a sociedade, olhando para ele, ainda lhe dava essa impressão de que ela realmente não era livre, né? Então, esse nosso amigo entrou dentro da casa dele, e quando a gente entra dentro da nossa casa, a gente se sente mais à vontade mesmo, né? Só que ele chega lá na casa e tem o quê? Tem outras pessoas convivendo na casa. Eu costumo brincar nas aulas e dizer o seguinte, é engraçado que se chegar uma visita na sua casa, você não deita no sofá, mas quando não tem visita, você deita, né? Pois é. Então, mesmo assim, esse nosso amigo se sentindo oprimido pelas outras pessoas, resolveu ir para o quarto dele. Chegou no quarto dele, esse nosso amigo dividiu o quarto com um irmão, né? Aí ele fala assim, puxa vida, eu mesmo aqui no meu quarto ainda não posso fazer tudo que eu quero, porque a minha liberdade ainda encontra restrições na liberdade e na dignidade aqui da pessoa, do meu irmão que divide o quarto comigo. Aí sabe o que ele resolveu fazer? Ele se trancou no banheiro, né? E aí dentro do banheiro, trancado no banheiro de sua casa, ele se sentiu realmente livre, né? E eu até pergunto a você, né? Você faz coisas no banheiro que você não faz na frente de todo mundo, não é verdade? Bom, esse é apenas uma fábula que serve para mostrar como as instituições nos cercam e nos rodeiam, né? A questão básica, então, passa a ser o quê? Como são essas instituições, como elas resolvem esses problemas, né? Pois bem, como resolve? Onde resolve? De que maneira? Ora, através de um sistema. Sistema, professor? Sim, um sistema do direito. É o sistema do direito, afinal, regras são regras, né? E o sistema do direito serve justamente para isso, tá? Para enquadrar a nossa vida de uma maneira, vamos dizer assim, civilizada e racional, né? E como funciona esse sistema do direito, professor? O senhor pode me dizer? Olha, eu digo que ele é relativamente simples. É um sistema em que V orienta P, que orienta R. Isso mesmo, simples assim. Sendo V valores que orientam a edificação de princípios, e esses princípios acabam orientando a construção ou enunciação de regras. Tá certo? Podemos dizer, resumindo a história, que o sistema do direito ele trabalha numa ordem inversa de concreção. Beleza? Hein? Nesse sentido, quando você diz que a Constituição é a lei que contém os valores, os princípios e as regras fundamentais de um Estado, né? Você está dizendo mais que a Constituição é a lei maior, a lei principal do país, a lei das leis, a lei que rege. Não. Você está simplesmente dizendo que a Constituição, ela é a institucionalização do poder, porque ela contém valores, princípios e regras fundamentais, e dando um sentido histórico, cultural e institucional para a Constituição.
Certinho? Ih, rapaz, o ministro Alexandre acha que eu não expliquei isso direito. E você? Né? Eu até acho que a gente pode aprofundar melhor isso, mas aí o vídeo vai ficar um pouco comprido, além do tempo que eu programei. O que é que eu faço? Ah, tá aí, o ministro Celso de Mello tá deixando claro. É claro, vamos então, né? Beleza. Vamos para o próximo vídeo, daqui a pouco, né? Na sequência, o sistema do direito. Até mais, espero que você tenha gostado. Deixe seu like. Tá aí as referências bibliográficas para você se aprofundar, caso tenha interesse em fazê-lo. Tá legal?